Fala galerinha da astronomia, meu nome é Bruno e esse é o canal Astronomia em Pauta. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre o ciclo de vida das estrelas. Mas o que é uma estrela? Uma estrela é uma bola de plasma, ao contrário do que o pessoal pensa, não é uma bola de fogo, mas sim uma bola de plasma. Ela é muito quente por causa da reação nuclear que acontece no núcleo dela. Então, uma estrela é feita principalmente de hidrogênio. Hidrogênio é esse que ela vai transformar em hélio depois da fusão nuclear. E o hidrogênio é o combustível dela. Então, o núcleo das estrelas, o Sol, qualquer estrela, ele pega esse hidrogênio, funde os átomos de hidrogênio e transforma em um átomo de hélio. Então, essa reação ela libera bastante energia em forma de calor, em forma de outras radiações aí que a gente não consegue ver. Radiação ultravioleta, radiação infravermelha e tal. Então, esse núcleo ele libera bastante energia, libera muito calor e libera muita luz. Então, uma estrela ela é uma bola de plasma aí que está realizando fusão nuclear. Ela tá, digamos que uma estrela consegue se manter coesa aí porque ela está entre duas forças. Tem a força da gravidade que tenta puxar tudo para o núcleo, enquanto a força nuclear, a força da fusão nuclear tenta jogar tudo para fora. Então pode ver aí na imagem que a estrela ela tem camadas, e ela tem uma camada chamada zona radiativa. Essa zona radiativa ela é uma camada, digamos que vazia, preenchida só por luz. Então vocês podem perceber que a pressão ali, a força nuclear sai tão forte que ela consegue empurrar as camadas da estrela para fora e criar uma camada, digamos que uma camada vazia só de luz. Então uma estrela é isso, basicamente isso. Então pessoal, uma estrela ela nasce numa nebulosa, como a gente falou no vídeo anterior sobre nebulosas, elas são os berçários de estrelas. Então você tem que pensar que uma nebulosa ela é uma grande nuvem lá que tem gás, poeira, vários elementos ali misturados. Então se acontece alguma perturbação gravitacional, se essa nebulosa se choca com algum aglomerado, ou pelo simples movimento aí dos braços da galáxia, digamos que o gás e a poeira ele é empurrado, ele é comprimido, e ali começa a criar uma zona de maior densidade, e essa gravidade maior vai começando a puxar mais material, e como vocês podem ver aí na imagem, esse material se transforma numa espiral, que vai caindo para dentro da estrela, e ela cria aí um campo magnético forte que joga parte do material para fora. Então essa seria a protoestrela. Ela ainda não é a estrela propriamente dita, mas ela já está realizando aí a sua fusão nuclear, e esse material ele vai se transformar depois nos planetas aí, nos asteroides, nas luas, em tudo que tem num sistema planetário igual ao sistema solar. Então, pessoal, depois desse estágio de nascimento, a estrela entra na sequência principal. E a sequência principal, digamos que seria a vida estável da estrela. É o tempo que ela só vai queimar hidrogênio, né? Transformar o seu hidrogênio em hélio, como eu expliquei antes. E como eu disse no começo, a massa da estrela é o que vai, digamos que é o que vai ditar quanto tempo ela vive. Então se você tem uma estrela com pouca massa, digamos uma estrela aí com 2, 3% da massa do Sol, ela tem pouca gravidade, e tendo pouca gravidade ela não precisa ter uma força nuclear muito forte para se manter. Então ela usa muito menos hidrogênio do que uma estrela com mais massa. Então você tem que pensar que uma estrela pequena ela vai viver muito, muito, muito mais tempo. Uma estrela com 2% da massa do Sol é para ter uma vida aí de uns 10 trilhões de anos. Isso é muito mais, digamos que é muito mais tempo do que o universo tem de vida. Então uma estrela com muita massa ela já vive menos. Uma curiosidade que pouca gente sabe é que a cor da estrela está intimamente ligada com a temperatura da estrela. Então, digamos que as brancas e as azuis sejam as mais quentes. Uma estrela branca ou azul ela pode chegar a ter uma temperatura de 50 mil graus na superfície. As estrelas amarelas elas são de temperatura média e as estrelas vermelhas são as mais frias. Então, uma estrela vermelha ela pode ter uma temperatura aí de 2, 3, 4 mil graus na superfície, enquanto uma estrela branca ou uma estrela azul pode ter temperaturas aí de até 50 mil graus. O Sol tem uma temperatura de 5 mil graus na superfície,
O Sol, digamos, o Sol é uma anã amarela. E o núcleo do Sol, né, onde ele realiza ali a fusão nuclear, o núcleo, a temperatura é de 15 milhões de graus. Mas a temperatura da superfície é 5.000 graus. Então, a cor das estrelas está intimamente ligada com a temperatura. Então, quando você vê estrelas de cores diferentes no céu, digamos que você pode saber mais ou menos a temperatura dela só sabendo reconhecer a cor. Então, pessoal, como eu disse antes, o que dita o tempo de vida da estrela é a massa. Então, se você tem estrelas muito massivas, elas morrem cedo, mas a morte delas é muito violenta. Então, se você tem estrelas com mais de 8 vezes a massa do Sol, na morte elas explodem. E essa explosão é chamada de supernova. Então, assim, acaba todo o hidrogênio, ela começa a queimar hélio. E quando acaba o hélio, ela vai queimando elementos cada vez mais pesados. E o último elemento que uma estrela, digamos que uma estrela gigante consegue fundir é o ferro. Então, quando o núcleo dessa estrela acumula ali uma certa quantidade de ferro, ela já não consegue mais fazer ali a fusão e não tendo mais força nuclear para jogar tudo para fora, a gravidade vence e começa a puxar tudo. Quando todas essas camadas desabam no núcleo, esse núcleo alcança a temperatura suficiente para fundir elementos mais pesados, então ouro, prata, todos os outros elementos que não sejam hélio, ferro, hidrogênio, eles acontecem ali na hora da supernova. E aí essa estrela explode, joga todos esses elementos para o espaço e cria uma nebulosa. Dependendo da massa que restar, você pode ter uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Se o núcleo da estrela ele colapsar e tiver ali entre 1,5 e 3 massas solares, ele vai virar uma estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons, digamos que ela é um corpo muito, como é que eu posso dizer, muito denso. Ela tem aí suas 3 massas solares e um corpo de mais ou menos 15 km de diâmetro. Então você pode pensar na pressão que tem nesse corpo. E se essa massa passar de 3 massas solares, você tem um buraco negro de massa estelar. Se você tem uma estrela com massa parecida com a do Sol, ela não tem massa para se tornar uma supernova, ela vai virar o que a gente chama de nebulosa planetária. Como vocês podem ver aí na imagem, esse vai ser o final da vida do Sol. Então o Sol ele não tem massa para virar uma supernova. No fim da vida ele simplesmente vai jogar suas camadas para o espaço e as interações gravitacionais aí vão ser as responsáveis por criar essas formas aí que vocês podem ver. E vai sobrar só uma anã branca no meio, não vai ter explosão, não vai ter nada, mas vai ter esse espetáculo aí que é a nebulosa planetária. É um evento muito bonito. Essas nebulosas planetárias também duram pouco tempo, duram 10, 20 mil anos, aí elas se espalham rápido, se dissipam rápido, mas assim, entre os finais da vida das estrelas eu acho que estão entre os mais bonitos, apesar de não ter aquela explosão que ilumina todo o céu, vai ser, para quem estiver longe, né, vai ser um evento muito bonito de se ver, uma nebulosa planetária. Então estrelas com a massa do Sol, é assim que é o final da vida delas, ela não vira uma supernova, mas ela vira uma anã branca, ela tem cerca de 100 mil graus na superfície. E essa anã branca ela é um núcleo do tamanho da Terra, mais ou menos. Só que a temperatura dela não é por fusão nuclear, mas pela pressão da gravidade. Então ela vai continuar aí brilhando por mais alguns trilhões de anos e vai se tornar uma anã negra. Não existem anãs negras ainda no universo, porque o tempo que uma anã branca leva para se tornar uma anã negra é maior do que o tempo de vida do próprio universo. Então a gente tem muitas anãs brancas, mas não tem nenhuma anã negra ainda. E as estrelas com massa menor do que o Sol, as estrelas com pouca massa, elas vão viver aí seus trilhões de anos e simplesmente vão se tornar anã branca e depois vão se tornar anãs negras. Não tem nada de muito especial nas estrelas com massa pequena. Então, acho que de todas são as mais chatinhas aí, mas são as que vão viver por muito mais tempo. As primeiras estrelas do universo de pouca massa existem ainda, então são muito interessantes de se estudar, mas também são muito difíceis, porque tendo pouca massa elas têm pouca luminosidade, e sendo pequenas você precisa estar muito mais perto para enxergar. Então são meio difíceis aí de estudar, mas
vivem muito tempo e não têm uma morte muito interessante como as outras. As que têm as mortes mais interessantes aí, então, como eu disse, são as de grande massa, que são as que vivem menos, mas são as que acho que dão o maior show na hora da morte, né, que é a supernova. As estrelas como o Sol vão criar nebulosas planetárias, e as estrelas de grande massa aí, elas podem criar no fim da sua vida, como eu disse, as estrelas de nêutrons, que elas são... Como é que eu posso explicar assim? Tu me pergunta o que é uma estrela de nêutrons, porque a pressão é tão grande que ela empurra o elétron em direção ao próton. Então o nêutron não tem carga, ele continua sendo neutro. Aí a partir do momento que você pega a carga negativa do próton, negativa do elétron e joga no próton, digamos que ele estabiliza, fica sem carga. Então você tem uma estrela de nêutrons. Ou ela pode se tornar um buraco negro. Um buraco negro de massa estelar e continuar aí como um buraco negro aí pelos trilhões de anos aí que tem pra frente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like aí, compartilhar. A gente tem a página no Face também, chamada Astronomia em Pauta. Então dá uma olhada lá na página, curte lá para ajudar nós aí na divulgação da astronomia. E espero que tenham gostado aí. Então se inscreve, dá like e tudo. E é isso aí, galera. Valeu!